notícia que já havia sido comentada nos últimos dias pelo colunista Flávio Rico do portal R7. Nós havíamos trazido aqui para vocês todos esses bastidores que havia se movimentado aí nas últimas semanas, as negociações entre o Grupo Globo e a Abrax Esportes, a empresa de mídia responsável por negociar os direitos do Campeonato Carioca, estava conversando com a Globo e chegou aí agora a Abrax a um final feliz com a Globo. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo colunista Gabriel Wacker, do portal F5, da Folha de São Paulo. Globo volta ao Campeonato Carioca, mas há uma dúvida que fica no ar nesse momento. Como fica a Band? Porque a Band anunciou em dezembro de 2022 que teria um contrato de exclusividade para a TV aberta com o Campeonato Carioca nas 3 próximas temporadas a partir daquele fim de ano de 2022. Então, valeria para 2023, como aconteceu, valeria para esse ano, 2024, como também ocorreu, e valeria também para o próximo ano. Esse contrato está mantido, a Band segue no Campeonato Carioca, porém cai a cláusula de exclusividade, porque a Globo fará jogos do Campeonato Carioca. Só para lembrar, gente, entre 1974 e 2020, a gente está falando de um casamento aí de Globo e Campeonato Carioca de 46 anos, né? Foram 46 anos seguidos na tela da Globo, com exceção do ano de 2002, quando houve torneio Rio-São Paulo no lugar do Campeonato Carioca. Né? E naquela ocasião, 2020, houve uma confusão tremenda com o Flamengo e a Globo por conta de um jogo do Rubro Negro que estava sendo exibido no YouTube, na Flá TV. A Globo não tinha contrato com o Flamengo e o Boa Vista tinha contrato com o Flamengo. Ah, Eduardo, mas não tem a lei do mandante? Sim, hoje tem a lei do mandante, mas naquela época não havia a lei do mandante e sim havia uma medida provisória assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para que os clubes mandantes pudessem colocar seus jogos onde quisessem. Né? Porém, manda aí o bom senso, né, que os contratos antes dessa medida provisória fossem respeitados, o que o Flamengo e a Federação de Futebol do Estado do Rio não garantiram à Globo na ocasião. A Globo ficou muito irritada, rompeu o contrato, pagou o que faltava ao Vasco, ao Fluminense, ao Botafogo e às outras instituições de menor porte com o vínculo que tinha assinado naquele momento e deixou a competição. Depois tivemos 2 anos na Record, tivemos mais 2 anos na Band. Do ano que vem, o Campeonato Carioca volta a ter 2 emissoras de TV aberta, algo que não ocorria desde o ano de 2016, quando Band e Globo dividiram pela última vez uma final de Campeonato Carioca, ou o Campeonato Carioca por inteiro. O que muda desse 2016 para agora? Porque naquela ocasião a Band era sublicenciada pela Globo, então ela passava o mesmo jogo que a Globo transmitia na TV aberta. Isso não irá acontecer na primeira fase do Campeonato Carioca. É outra decisão que o Gabriel Wacker está contando aqui em primeira mão. A Band terá um jogo exclusivo e a Globo terá um outro jogo. Né? Lembrando que a Globo vai transmitir de forma regionalizada. Lembrando que o Campeonato Carioca ele é um campeonato que atinge muitos estados do Brasil, regiões Norte, Nordeste, Sudeste, mas sempre recebendo o sinal do Campeonato Carioca. Há jogos que vão para 17 estados, por exemplo. Então é um campeonato que tem muito acesso. Mas vai ter essa divisão. O Globo fica com um jogo, Band fica com outro jogo. Qual é o ponto negativo dessa história? Né? O ponto negativo é que a Band não terá, tudo indica aí, 2, 3 jogos para transmitir, como transmitiu em diversas rodadas nos últimos anos. Né? Em compensação, o torcedor terá 2 jogos em TV aberta do Campeonato Carioca, continua mantendo pelo menos 2 jogos na TV aberta. O que muda e perde para o torcedor? O canal Gold do YouTube, né, que havia trazido as transmissões do Campeonato Carioca no
ano passado, ele está fora, segundo Gabriel Wacker. Né? Quem vai assumir essas transmissões será o Premier. Ou seja, se antes você assistia de graça aos jogos dos times de menor investimento, você vai assistir agora tendo que pagar através do Premier. O Premier que vive uma grande interrogação, porque, afinal de contas, ainda não tem os jogos da Liga Forte União para o Campeonato Brasileiro, mas ele ganha sobrevida pelo menos até março com os jogos do Campeonato Carioca, além do Campeonato Mineiro e também do Campeonato Gaúcho, que o Grupo Globo tem aí acertado, tá certo? Esse é um resumão de última hora. A Globo investindo na volta do Campeonato Carioca. Acabou de sair essa notícia lá no Gabriel Wack. Um adendo que eu não coloquei. Situação do Vasco. Vasco que nunca acertou com a Abraxi, continua sem acertar. Então, esses jogos não contemplam Band e Globo. Vasco como mandante, tá? Vasco como visitante, sim. Porém, vocês devem lembrar que o Vasco acertou um contrato com o Grupo Globo para jogos do Sport TV e no Premier este ano. Né? Relação do presidente Pedrinho, ex-jogador do Vasco, ex-comentarista do Grupo Globo, é muito boa com a emissora. E no ano passado, aliás, no ano passado não, ainda esse ano, né, porque o Campeonato Carioca foi esse ano, o de 2024, nós tivemos transmissões do Sport TV e na Casimiro. Né? Foram as duas plataformas que o Vasco acertou, porque não está no bolo aí da Brax, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui com vocês. Não, né? Só para explicar, já expliquei, né? Porque a Globo acabou rompendo o contrato. Então entramos no plantão, um plantão ao vivaço aqui com vocês. Urgente, o Campeonato Carioca está de volta à TV Globo, fará em parceria com a Band, que perde a exclusividade após 5 anos. Notícia, como eu disse, trazida em primeira mão pelo Gabriel Wacker, portal Folha de São Paulo.